Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 28 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver que Deus faz escolhas, isso mesmo. Ele escolhe homens para servi-lo. E que privilégio é servir a Deus, não é? Deus escolheu Arão e os seus filhos para serem sacerdotes. E a partir dali, ele instituiu, uma família sacerdotal. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, eram os filhos de Arão, que você já conhece, né? Irmão de Moisés. E eles vesteriam umas vestes especiais. Especiais porque sabe quem foi o estilista? Deus, o próprio Deus foi o grande estilista. Ele planejou e deu os detalhes para que fosse executado pelos costureiros de Israel, uma verdadeira obra de arte. Eu acredito que com toda a tecnologia, com toda a moda que temos hoje, eu não consigo imaginar algo semelhante, tamanha grandeza de detalhes revelada por Deus a quem? Moisés, de como deveria ser as vestes sacerdotais. E aí, ele fala, que encheu de espírito e sabedoria homens ali para que eles fizessem as vestes sacerdotais, e Arão e os seus filhos seriam consagrados com essas vestes sacerdotais. E olha qual seria o tipo de material para a composição dessas vestes. Está no capítulo 28, versículo 5. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, e o estofo azul e a púrpura de carmesim, e o linho fino retorcido, obra de esmeralda. Terá 2 ombreiras, as 2 nas extremidades, assim se unirá. Essa estola sacerdotal, essas vestes sacerdotal, ela não era simples, ela era composta de muitas partes, E Deus vai dar detalhe de cada partezinha, até mesmo do cinto. Deus vai falar como ele deveria ser, E no peitoral do sumo sacerdote, ele carregaria, representado em pedras, pedras preciosas, as 12 tribos de Israel. Então, será escolhido pedras preciosas, é citado aqui no texto, como o topázio, a esmeralda, a safira, o diamante. São várias pedras, Deus vai citando cada uma delas para representar ali, o povo de Deus. Então, eu separei para que você visse como que era. Esse aqui, é o sumo sacerdote, é a roupa do sumo sacerdote. Olha aqui no peitoral dele iria a representação de todo o povo. Então ele carregaria no peito, todo o povo, a representação de todo o povo para levar diante de Deus. E aí, fala no versículo 21, as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas
esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E aí fala que Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante de Deus continuadamente. Então ele representaria, né, levaria diante do seu coração para Deus todo o povo de Israel, né? Então é muito lindo olhar cada detalhe que Deus pensou, planejou e deu como deveria ser executado. Além disso, nós vamos ver que ele vai falar no capítulo 29 sobre os sacrifícios e as cerimônias de consagração. Isso mesmo, isto é o que lhes fará para consagrar, a fim de que me oficie como sacerdote. Tomar um novilho de 2 carneiros sem defeito, os pães asmos, bolos asmos amassados com azeite, e toda a preparação para esse cerimonial de consagração dos sacerdotes, Deus deu o detalhe como deveria ser, né? Como eles deveriam tomar o óleo da unção, e ele vai falar como deve ser feito este óleo de unção, daqui a pouco eu vou te mostrar. Então ele fala que deveria ser derramado sobre a cabeça, ungindo eles e separando eles para o serviço sacerdotal, né? Farás chegar o novilho diante da tenda da consagração, Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele, imolará o novilho perante o Senhor na porta da tenda da congregação. Então, você começa a perceber que Deus, ele era minucioso com cada coisa que tinha que ser feita, até mesmo as vestes, o cordeiro, o sacrifício, e falando disso que ele vai falar também não só dos sacrifícios em relação àquele momento, que era a cerimônia da consagração sacerdotal, mas ele vai falar também das ofertas contínuas, quando inaugura ali, tem a consagração do sacerdote, eles vão começar a fazer um serviço. Qual era o serviço? Representar o povo diante de Deus. E eles iam ter que oferecer ofertas e sacrifícios de forma contínua. Então, isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuadamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol, né? Então, havia sacrifícios periódicos, né? Que eles deveriam fazer diante de Deus. E aí, ele vai falar sobre o altar do incenso, como deveria ser utilizado. Lembra que ontem nós falamos sobre a composição do tabernáculo, que ele é composto de 3 partes? Ali a parte inicial, que é a entrada, o pátio, e as outras 2 anexos, né, cobertos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Falamos a respeito disso e eu falei qual era o objeto que tinha em cada partezinha do tabernáculo. E aí, por que é importante você lembrar disso? Porque quando você lê o altar de incenso, você vai lembrar que o altar de incenso ficava no lugar santo. Ficava no lugar santo, naquela parte fechada, né? E aí fala que ele deveria ser feito de madeira de acácia e ele deveria ser colocado de frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo, né? E aí ele fala, quando o crepúsculo da tarde deveria ser acendidas as lâmpadas que queimariam o incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações.
Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre o chifre do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pela vossa geração. O Santíssimo é o Senhor, né? Então tinha todo um operacional a ser cumprido aqui. E aí fala-se do pagamento do resgate. Como que eles iam ter animais para sacrificar, por exemplo, 2 vezes ao dia, que são as ofertas contínuas. Então, o povo traria isso, né? Então, quando fosse feito o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate por si próprio. Então, quando que deveria ser feito isso? Na época do recenseamento. E qualquer um que entrasse no arrolamento, ou seja, quem entraria de 20 anos para cima, dará uma oferta ao Senhor. Então, eles levariam a oferta conforme a sua idade, né? Conforme foi determinado por Deus. E aí, nós vamos ver... Passado essa parte, nós vamos ver também como seria a composição da bacia de bronze. Não dá para nós falarmos aos detalhes de cada coisa, mas eu quero falar sobre o óleo da santa unção, que está no versículo 22 do capítulo 30. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Olha a composição do óleo de unção. Está aqui no texto da palavra. Mirra fluída em 500 ciclos, de cinamono odoroso a metade, 250 ciclos, cálamo aromático, 250 ciclos, cássia, 500 ciclos, e azeite de oliveira, 1 rim. Então, nós sabemos qual é a composição do óleo de unção. Isso não é invenção humana. Deus deu a receita e está na palavra de Deus como deve ser feito, como era feito e como deve ser feito até os dias de hoje o óleo de unção, né? E aí Deus fala como esse óleo deveria ser usado, o incenso sagrado, e no capítulo 31, os artífices da obra do tabernáculo, né? Quem eram os obreiros, quem eram os homens que faria tamanha obra de arte, que tinha toda uma arquitetura para colocar em prática. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei, o Senhor chamou homens para fazer este projeto. Ele escolheu homens. Olha só, chamei pelo nome de Bezalel. Olha só, esse aqui ele era filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E como que ele foi escolhido? Deus o separou e Deus encheu ele com o Espírito de Deus de habilidade e inteligência e de conhecimento em toda obra de artifício, para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, e para lapidação de pedras e engastes de atalho de madeira para toda sorte de árvores. Eis que lhe dei por companheiros, e aí vai falar aqui Aholiabe, e aí ele vai trazendo os homens que ele levantou para estar trabalhando nisso. Eu olho para isso e vejo como Deus é detalhista e como ele quer, ainda nos dias de hoje, chamar trabalhadores para a sua obra. Homens e mulheres que tenham prazer em dedicar a sua vida na proclamação do reino. Que eu e você possamos ser escolhidos por Deus para a boa obra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã entregamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.